Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso quadro Entrevista com o Especialista do SERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. E hoje nós temos uma convidada que ela é muito especial, mas muito mesmo, porque ela foi uma das responsáveis, é uma das membros fundadoras do NENRE, Núcleo de Estudos Multidisciplinar das Relações Internacionais, que deu origem ao SERES. Sem o NENRE a gente jamais teria existido, né? E a Flávia era a pessoa que colocava a mão na massa, era a pessoa que organizava o NEM, organizava os artigos, participou comigo de semanas de relações internacionais na Federal do ABC, participou também comigo na Semana de Relações Internacionais da Unip. A gente tem bastante história junto e eu fico muito feliz. Seja bem-vinda novamente à sua casa, porque a casa é sua, você ajudou a construir. E aí, Flávia, como é que você está, mulher, depois de tanto tempo? Nossa, é muito bom estar de volta a essa casa, né, que eu ajudei de alguma forma ali nas paredes. Eu estou bem, eu segui na pesquisa, depois da especialização eu fui para o mestrado, segui com uma pesquisa, eu brinco que eu sempre estou tratando temas meio polêmicos ali. Eu segui tratando religião e política, então no mestrado fui falar sobre o Hezbollah, que Uhum. era algo que eu já tinha começado a estudar na graduação ainda, eu era uma pessoa do tema estranho, então eu segui nesse tema de religião e política, fui bem a fundo, fui discutir algumas questões que vão fazer o Hezbollah desenvolver uma ideologia própria sobre martírio, sobre jihad e tudo mais. E no meio da pesquisa, já estava lá para concluir, eu comecei a me interessar pelo tema da atuação das mulheres nos movimentos que são ligados ao Islã. Uhum. Eu literalmente guardei as informações dentro de uma caixa e falei: "Gente, isso aqui é uma coisa grande. Eu vou levar isso aqui para um doutorado". E foi o que eu fiz. Então, agora no doutorado, eu brinco que eu saí de um tema de meio de morte, assim, para ir do tema de vida. Então agora eu estudo gênero e religião, mais especificamente, o feminismo islâmico. Inclusive, acabei de ver que o meu quadro está aqui. Eu gravo, inclusive, algumas coisas e tô assim nessa pesquisa agora no doutorado, já tem algum tempinho, tô seguindo, e essas são as principais mudanças, assim, eu acho, daquele tempo. Saudades daquele tempo. Também, também, principalmente da nossa juventude. É, exatamente, você não tinha uma dor aqui, uma dor ali, você conseguia ficar muito tempo na frente do computador sem óculos, então óculos já é uma coisa nova, né. Gente, a Flávia, ela sempre gostou dos temas mais polêmicos. Na faculdade, a Flávia era que gostava, ela gostava de tocar os temas mais sensíveis, aquele que dava muita discussão dentro das salas de aulas, a Flávia estava sempre lá. Ela é uma internacionalista de formação, ela é formada em Relações Internacionais pela FAAP, a Fundação Álvares Penteado, de São Paulo, super reconhecida. Ela também fez a pós-graduação comigo na FES, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Também fez a maestria, né, o mestrado, né, acostumado a falar maestria com os casos portugueses. O mestrado em Ciências da Religião na Mackenzie, né, que também é uma referência na área, atualmente ela é doutoranda na área de Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, que a gente foi naquela semana de relações internacionais, é inesquecível aquela semana. E ela sempre gostou desse tema, do tema mais, digamos que polêmico. E é muito interessante, Flávia, que eu vou te fazer justamente essa pergunta, por você o tema que você está estudando, que é um tema que ele teve bastante relevância, né, que é o papel da mulher. Os movimentos feministas, eles foram levados a um tal ponto
que de fato ele conseguiu diversas conquistas, mas também ele foi muitas vezes instrumentalizado, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Não vamos entrar naquela polêmica que sei que você adora, mas não vamos entrar na polêmica de português neutro, ou que também aqui existe na Espanha, né, o espanhol neutro e tal, não vamos entrar, mas sim no papel da mulher. Porque ao mesmo tempo você também estudou a parte de religião. E é muito interessante isso, porque são dois temas que mesmo eles, sendo para muitos opostos, que eles de fato não são opostos, né, eles acabam, sendo utilizados e instrumentalizados em todos os ambientes políticos. É impressionante, no Brasil nós vemos o movimento, seja demonizando o feminismo ou apoiando o feminismo, nós vemos, por exemplo, os direitos das mulheres sendo questionado nos Estados Unidos, o direito de aborto, etc. Nós vemos o próprio feminismo islâmico, que as pessoas completamente desconhecem, fala, nossa, né, eu me lembro que na nossa faculdade, quando apresentamos um projeto de feminismo islâmico, a gente falava, não, gente, as feministas islâmicas, em alguns países, não em todos, lógico que está, elas lutam e advogam pelo o direito de usar o véu. Aconteceu na Tunísia, aconteceu na Turquia, etc. Então você usa temas que são extremamente sensíveis, extremamente instrumentalizados, mas a minha pergunta, que é uma pergunta chave, que é dentro do que é a sua concepção da sua pesquisa, da sua própria vivência, o papel da mulher dentro do cenário global, ele mudou, ele está mudando, porque a gente vê que não, na política continua sempre, né, os homens comandando, a baixa representação. Como que está o papel da mulher dentro de todas essas discussões? Olha, e puxando mais, assim, para a questão da minha pesquisa, para esse mundo que eu acho que ainda é um mundo muito desconhecido, que as pessoas olham para o Oriente Médio ainda com aquela lente orientalista, acho muito importante a gente ver que as coisas estão mudando sim, que as mulheres estão ganhando relevância em diversas áreas que elas estão, então, desde política, movimentos sociais, as próprias universidades, né, a entrada de mulheres na universidade. Eu acho muito interessante porque esses são temas que muitas vezes acabam sendo colocados em um segundo plano quando a gente está olhando, e aí eu vou realmente puxar para a minha pesquisa para o âmbito do Oriente Médio, né? Uhum. Quando a gente olha para o Oriente Médio, quando a gente olha para as mulheres, é quase que inevitável pensar nessa questão do véu, da submissão. Ah, ela está nessa situação porque foi imposto pelo Islã, foi imposto pelo homem, foi imposto por alguém. Aí, vamos levar uma guerra lá e liberar elas. É, exatamente. A gente só faz guerra para liberar a mulher. A gente não faz guerra por petróleo, tá? A gente não faz guerra por outros motivos. A gente faz guerra para liberar mulheres. As guerras são civilizacionais, né? É uma coisa maravilhosa, como se eu acho essa melhor parte da discussão, é como se realmente a Europa fosse uma referência, né, do que é ser civilizado. Eu acho maravilhoso como esse discurso cola. E é interessante que ele cola desde o século XVIII, né? Então, a gente vê na própria obra do Said, ele vai discutir isso no Orientalismo, que acho que é o livro-chave dele, mas ele traz umas outras questões muito interessantes no Cultura e Imperialismo, quando ele vai olhar para obras, e obras que a gente conhece, tipo Jane Austen, essas obras assim, que ele vai falar sobre essas representações, né? Então, você tem sempre a representação do civilizado versus bárbaro, da Exato. mulher liberada com a mulher submissa. E é muito interessante a gente ver que, de novo, desde o século XVIII tem mulheres questionando isso, né? Então, Exatamente. eu acho isso muito interessante de ser destacado. Inclusive, na minha pesquisa, eu falo sobre algumas mulheres que fazem isso. E é engraçado que até uma britânica fez isso, a Lady Mary Montagu. Ela teve um tempo na Turquia, ela era casada com um embaixador, então ela teve um tempo em Istambul. Uhum. E aí ela olhava para as mulheres, ela acessou ambientes que os homens não acessavam anteriormente, né? Naquelas literaturas de viagem. Uhum. Então ela viu um harém, ela viu essas coisas que eram construções assim simbólicas de poder masculino. Ela falou, gente, elas são muito mais livres do que nós. A escolha ou não por usar o véu pode permitir que ela vá à rua e vai fazer uma outra coisa que a gente não pode. Então, ela já tinha esse entendimento, essa desconstrução desse olhar, que não era muito comum aos europeus da época, né? Uhum. Então, eu acho isso super interessante, mas tudo isso para pensar que as mulheres sempre estiveram atuando em diversos ramos na sociedade, e muitas vezes isso também não é colocado.
As mulheres no movimento de independência nacional, por exemplo, a gente vê isso no Egito, a gente viu isso na Turquia, a gente viu algumas questões sobre isso também no Irã, na primeira metade do século XX. As mulheres estavam nesses movimentos, as mulheres clamavam o seu lugar de uma cidadã naquele novo Estado nacional. Então, muitas vezes a pauta, aí acho que é legal, a gente puxa para a tua pergunta, a pauta das mulheres, a pauta de trazer esse movimento das mulheres que era tão importante na época, foi cooptada, sim, por movimentos políticos que falavam, ó, então vem aqui, vamos nós lutar contra o colonizador, e depois, quando a gente estiver livre, basicamente assim, a gente discute os seus direitos. Mas esse momento de a gente discute seus direitos... Nunca chega. Foi exatamente, aquele momento não chega, aquele momento foi colocado de lado. E é muito interessante, porque o Egito está na vanguarda disso, e é um ponto que eu destaco muito assim, quando eu escrevo sobre isso. Elas atuaram mesmo no movimento de independência, estavam lá buscando seus direitos, e depois elas não ficaram contentes com o que aconteceu, a forma com que as coisas aconteceram. Então, se tem ali uma organização de um movimento específico de mulheres já nas primeiras décadas, né, na década de 20 do século passado, que vai falar, não, então a gente tem que lutar por educação, a gente tem que lutar por saúde, a gente tem que fazer com que as mulheres virem médicas, virem enfermeiras, acessem a universidade. E elas vão para uma pauta que é sempre aquela outra pauta polêmica da história, os direitos das mulheres no Islã. Uhum. O que elas vão falar? Sobre a questão de casamento, a questão de divórcio, a questão da custódia de filhos. Que, basicamente, tudo isso vai estar instrumentalizado nos países que seguem o Islã, né? Seguem os entendimentos do Islã, a Sharia ou a fiqh, que é a jurisprudência islâmica, em algumas escolas de pensamento. E sempre eles sempre foram lidos por homens e instrumentalizados nesses estados nacionais. Então, aí é interessante que elas veem uma grande sacada, uma grande peça-chave ali para falar, olha, se isso sempre foi lido por homens e foi instrumentalizado pelo Estado, como a gente pode fazer uma outra leitura e tentar fazer uma mudança por dentro? Isso eu acho a parte mais legal. Aqui eu já pulei várias décadas para a gente chegar no finalzinho do século passado, na década de 80, quando estoura esse feminismo islâmico que é o mais reconhecido, que é as mulheres lendo as fontes sagradas, trazendo para elas aquele domínio, aquele conhecimento que sempre foi masculino e colocando aquilo numa vida prática. Então, olha, como a gente pode lutar por direito ao divórcio? Uma mulher pode pedir o divórcio, mas como? Quais são os meios? E aí vira um movimento educador, o que é uma outra coisa super interessante. Um movimento educador que ganha internet. Então, são várias fases que os movimentos vão passando, mas é muito legal a gente olhar e falar, gente, esses movimentos existem, e não é de agora. O que eu acho brilhante também, e muito legal da gente observar, é que alguns movimentos, algumas coisas que aconteceram nos últimos anos, trouxeram realmente as mulheres para frente. Então, o que a gente tem? A gente tem toda a discussão da pauta dos direitos reprodutivos, que você mesmo já colocou, tanto aqui no Brasil, quanto na América Latina. A gente teve a discussão muito fervorosa na Argentina, no Chile. A gente teve, infelizmente, esse mega retrocesso nos Estados Unidos com relação ao aborto. São pautas que são recorrentes, né? A gente percebe, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, essa pauta que você vai tratar de sexualidade, direitos reprodutivos, direitos da mulher de uma forma geral, eles vêm e vão na história, né? É um movimento cíclico, vem e vai. A gente teve também uma grande ascendência falando sobre as mulheres curdas que estavam atuando em Rojava, no norte da Síria, em 2014, 2015, contra o Estado Islâmico. Muitas são guerrilheiras, né? Muitas são guerrilheiras, elas estão lá, estão atuando, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, as mulheres estão atuando, as mulheres pegando em armas, como se fosse assim, nunca aconteceu, né? Imagina, isso nunca aconteceu. Nenhuma revolução mostra que isso aconteceu, né? A gente tem várias... curioso, né, Flávia? Por exemplo, você trouxe alguns temas que é muito interessante, a gente poderia passar horas aqui conversando, justamente, sempre houve um papel da imposição masculina, independente. Eu acho engraçado que as pessoas gostam de dividi-las em espectros religiosos,
quando de fato foi sempre uma luta entre o matriarcado e o patriarcado, independente da religião. Nós sempre os vemos como o homem, como o que domina a civilização, independente se ela seja cristã, judaica ou muçulmana, e como ele tenta controlar o outro, o que eles chamam, né, de sexo frágil. E também as pessoas têm que lembrar que você comentou o tema do Egito. Gente, muitas pessoas não sabem, considera-se o fim, né, da Idade Antiga, de fato não é a queda de Roma, é a morte de Hipátia de Alexandria, que era uma filósofa matemática que foi morta por cristãos, por certo. Então, de fato, ali foi considerado o fim da Idade Antiga e começou-se, né, o medieval, e nós vimos que ela era completamente à frente de seu tempo, ou de fato, na verdade, ela refletia o que existia antes desse cristianismo pujante e patriarcado completamente. E também você me remeteu a Simone de Beauvoir, né, que ela foi muito instrumentalizada de forma até mesmo negativa recentemente, né, que ela sempre foi a luta dos direitos de fato de representação da mulher, ou seja, não é, eu sempre falo, né, é muito cômodo para as mulheres atualmente, até as conservadoras, né, vamos fazer essa incisão, né, é muito fácil você criticar a sua próxima, a sua igual, pela a decisão dela de como ela vai se vestir, de se ela vai se casar ou não, se ela vai abortar ou não, quando você tem uma série de direitos que foi a luta feminista que te garantiu eles. Você pode votar, você pode se divorciar, você pode dirigir. Então, acho engraçado a nossa hipocrisia ocidental, né? A gente olha para a Arábia e fala: nossa, que absurdo que a mulher não pode dirigir, tem que dirigir com o homem. Tá, mas você até muito pouco tempo você não podia votar ou não podia, coisas que muitas pessoas ignoram do Brasil, você não podia abandonar o país sem autorização do seu marido no passaporte. Então, o feminismo ele é transversal, ele não é simplesmente focado em um mundo religioso, porque de fato as grandes religiões monoteístas, pelo menos, elas são extremamente machistas. Sim, é muito interessante porque então a gente tem todo um histórico de conquistas do feminismo, que é basicamente, olha, a gente vai pensar os direitos das mulheres na sociedade. Feminismo é isso, a gente vamos pensar os direitos das mulheres na sociedade, o que nos cabe, como a gente pode mudar, qual é a situação. Eu fico preocupada quando essas questões são distorcidas também, né, em prol de um discurso conservador. Mas eu acho interessante que quando a gente choca as duas coisas, a gente choca o feminismo e religião, a gente tende a achar que a religião vai inibir as mulheres a buscarem os seus direitos, o que não é verdade. A gente sabe que não é verdade, não só no feminismo islâmico que eu estudo, mas a gente também sabe que na corrente do que acontece, né, no judaísmo, Uhum. muitas mulheres também estão fazendo esse mesmo movimento que as feministas islâmicas fazem, de tomar para si o conhecimento religioso, ou seja, isso em si já é uma própria revolução epistemológica, porque até hoje, basicamente, o conhecimento era dado aos homens, né? Era uma propriedade masculina, digamos assim. Elas tinham direito de entender, conhecer alguma coisa até certo ponto. Mas você via pouquíssimas mulheres, por exemplo, que no caso do Islã, aí muito menos, que eram exegetas, que faziam essa interpretação das fontes sagradas, né? Então, eu acho muito interessante você achar, então a religião vai inibir a mulher. Muito pelo contrário. E aí eu acho bem interessante, a gente volta para o Egito, que o Egito realmente, olha, eu não tenho, olha, não, eu não tenho nada com o Egito especificamente, até porque minha família não veio de lá, tudo certo, mas assim, o Egito é legal a gente ver, porque o Egito, por muito tempo, no século XX, ele foi no século XIX também, mas no século XX, ele foi um local que centrou, assim, um movimento muito pujante de várias ideias. Então, você tem o modernismo religioso, o modernismo islâmico, que vai pensar, poxa, como a religião pode ser adaptada para o mundo moderno? Esse Uhum. mundo moderno que os europeus estão impondo para a gente, basicamente franceses e ingleses, né? Como a gente pode lidar com isso? Como a gente pode ser religioso e pode ser moderno ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que isso gerou uma crítica interna, nos países aí o Egito continua sendo uma vanguarda. É muito interessante olhar principalmente o pensamento do Mohamed Abduh, por exemplo, que ele vai colocar assim essa ideia, olha, a gente pode ser moderno e pode ser religioso ao mesmo tempo. As duas coisas não são incompatíveis e você pode sim, enquanto uma pessoa, um cidadão,
pensar nas fontes sagradas, pensar no que você quiser que possa ser útil para a sua vida em sociedade. Então, liberou as pessoas de ter, por exemplo, um líder religioso que vai te dizer o que fazer, liberou as pessoas de ter uma chancela de alguém para pensar a religião ou para pensar como isso vai conduzir a sua vida. E nesse contexto tem também a questão dos movimentos das mulheres, então toda a organização que foi feita, as pautas que foram organizadas. E aí eu acho muito bacana que tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Saba Mahmood, que ela vai falar sobre o reavivamento, né? Uhum. O movimento egípcio, aí ela vai falar na década de 70, que nesse movimento o que aconteceu? Trouxe de volta toda uma carga emocional que tinha no Islã, principalmente no Islã xiita, e aí ela vai trazer algumas questões específicas lá do Egito. Ela fala, gente, esse movimento de piedade, pietista e a atuação das mulheres no movimento trouxe para elas uma ampla forma de agência. Uhum. A agência, e aí eu acho muito legal, é muito sábio dela, ela fala, gente, a agência não é exatamente um sinônimo de resistência, sabe? Eu agir não significa necessariamente que eu Exatamente. estou... e que É é um estar pensamento... presente, né, no É, cenário, né. está presente no cenário, mas é legal porque ela fala, gente, não é só isso. Na Uhum. verdade, a agência ela pode ser você, às vezes, encontrar uma forma de atuar dentro de um esquema de poder específico. E aí ela está falando justamente sobre a religião. Ela fala, poxa, se eu não abrir mão da minha religião, se abrir mão da religião não é uma questão, como a religião me beneficia e como eu posso utilizar ela para fazer uma mudança interna. Então, aí eu acho que é um pensamento muito mais interessante do que o que a gente costuma pensar, assim, tipo, nessa questão mais ocidental, de que a agência é necessariamente você resistir a um poder específico. Uhum. Você consegue encontrar outras formas de resistir. Às vezes parece que você cedeu, às vezes parece que você não abriu mão de alguma coisa, mas na verdade você está buscando alguma coisa por dentro. Eu acho esse tipo de atitude muito mais interessante, muito mais sagaz, assim. É que é Então, curioso, né, desculpa te interromper, falar. claro, É muito curioso, porque o Egito ele tem um longo história, gente, é a primeira civilização do planeta, né, de fato ele tem um longo histórico. Não, muitas pessoas não sabem, né, nunca existiu um faraó mulher, elas ocupavam o cargo de rainha, exceto uma, foi Hatshepsut, a que montou o templo de Dalerbari, ela usou uma barba falsa, etcétera. Ou seja, é curioso quando você vê como aquele ditado, né, que a história, ela de fato ela se repete, né, já seja com farsa ou por tragédia, porque você vê e quando a gente pensa no mundo islâmico, a gente desassocia ele completamente da visão ocidental, quando de fato a luta é muito parecida. Por exemplo, dentro da Igreja Católica existe agora movimentos, já começam a haver mulheres que fazem, né, que são, têm autorização de dar a Eucaristia. Olha que coisa ridícula, né, gente, e eu sou um católico praticante, a Eucaristia é um momento mais consagrado dentro do mundo católico e do mundo cristão católico, né, e só agora elas tiveram de fato uma maior liberdade. Elas estão ocupando e querem mais espaço dentro da igreja católica, tiveram a sorte também de ter um papa mais aberto, né, tudo aqui de ver, né. E assim, e é curioso porque também isso leva a outras lutas, por exemplo, a apoioteeses, né, que era a união civil feita dentro da Igreja Católica de 2 pessoas do mesmo sexo, elas levaram essa discussão, falou: "Olha, antigamente a igreja fazia, por que agora não faz?". E a gente olha o mundo islâmico com estranhamento, fala: "Nossa, mas as mulheres não podem interpretar a lei". Eu quero lembrar que uma das maiores igrejas do planeta nunca teve uma papisa de forma oficial. Então, nós também temos restrições de interpretação divina dentro do mundo ocidental. E é muito fácil a gente colocar o dedo na ferida do outro e apontar para o outro, quando por dentro, né, dentro da nossa sociedade ocidental, independente do país, se é Europa ou não, a gente tem essa crítica. Agora, né, para quem vê esse vídeo depois, vou posicioná-los eles dentro do espaço-tempo, na coisa que a gente acostuma fazer, mas nesse caso eu vou fazê-la porque ela é muito importante. Hoje é 7 de setembro, dia da independência, bicentenário da independência do Brasil, e eu vejo que existe toda uma manifestação a favor, completamente, né,
a favor da figura de Dom Pedro e praticamente transformando ele em uma figura, em um ícone, esquecendo completamente de todas as figuras femininas que participaram no Império Brasileiro, né? Nós temos a Princesa Isabel, temos a Imperatriz Leopoldina, né? A Teresa Cristina, etc., que de fato elas contribuíram com a construção do que hoje nós estamos festejando como país independente. Então, a minha pergunta, projetando no futuro, Flávia, e por mais que eles coloquem a culpa no mundo islâmico, de que o mundo islâmico não tem representação, o mundo ocidental e de perdão pela palavra, mas é extremamente hipócrita, porque nós temos uma nação, por exemplo, a nação mais poderosa do planeta, e que gera guerras para liberar o povo, ela nunca teve uma presidenta mulher. Ela jamais teve, e jamais passa pela. A Hillary chegou perto, coitada, até estou citando para ela, mas nunca chegou a se concretizar. Outras nações extremamente poderosas jamais tiveram. Nós temos exemplos na Europa, alguns exemplos, né, como a América, o que talvez seja um dos maiores exemplos em relação a líderes de Estado, ou as pessoas sempre falam, né, para mim, não, Wesley, mas tem a Rainha Elizabeth. Eu falei, gente, a Elizabeth, a rainha líder tradicional, é diferente, funciona. Há um esquema diferente, não é escolhido pela população. Você acha que, existe a possibilidade, como, por exemplo, as matemáticas e as ciências, quando a Europa estava, gente, praticamente acreditando em dragões, né, vamos lembrar agora a série que está aí de moda, né, A Casa dos Dragões. Quando a Europa estava completamente perdida na Idade das Trevas, a luz do mundo da ciência veio do mundo árabe. Você acha que talvez o próprio mundo árabe pode influenciar o mundo ocidental a se rever o papel da mulher dentro dele, a olhar a sua própria hipocrisia? Interessante essa pergunta. Eu realmente quero acreditar que sim, sabe, pensando para o futuro, para discussões que estão acontecendo agora, justamente isso que a gente estava falando há pouco, que a gente consegue perceber que, por mais que as distâncias pareçam gigantes entre o mundo ocidental e oriental, na verdade, eles são muito próximas. Então, a gente está sempre naquele movimento cíclico falando de direitos sexuais reprodutivos, direitos das mulheres, toda essa questão de casamento, divórcio, as autorizações que as mulheres sempre precisaram para fazer qualquer coisa, inclusive entrar na faculdade, autorização para estudar, para trabalhar, tudo mais. Eu quero realmente pensar que, uma vez que a gente está nesse processo de tentar construir uma ponte, de falar, olha, realmente a gente tem discussões que são muito parecidas, por mais que existam contextos, realidades que realmente vão separar a gente pode aprender com os dois lados, sabe? Eu acho que realmente dá para aprender. A gente pode olhar, por exemplo, para o Oriente Médio, a gente olha figuras de eu olho basicamente algumas escritoras que eu admiro muito e que falavam justamente sobre essa hipocrisia do Ocidente. Uma delas que eu gosto, eu sempre recomendo, é a Nawal El-Saadawi, uma egípcia. Ela faleceu o ano passado e ela era médica, psiquiatra, escritora, ela fez tudo na vida dela. Incrível, ela lá com 80 e poucos anos foi na Praça Tahrir, sabe, na Primavera Árabe, ela estava em todos os movimentos, fundou uma organização para as mulheres e tudo mais. Eu acho que ela tinha um papel muito interessante nessa mediação Ocidente e Oriente, porque ela falava muito dessa hipocrisia, então, dessa questão, olha, a gente tem que olhar para dentro, então a gente está preso, sim, em uma série de questões que vão colocar todo mundo numa situação de subordinação. Aí, independentemente de você ser homem ou mulher, e claro que para as mulheres é a situação muito pior, mas ela fala, poxa, a gente tem um mundo capitalista, a gente tem economias que não vão se importar por o que acontece com as pessoas, a gente tem toda uma outra lógica que realmente não vai favorecer as pessoas enquanto a gente não parar e pensar. Então ela falou, poxa, o capitalismo deu respostas que não deram certo. O socialismo também não deu muito certo em alguns países por aqui. Inclusive, ela faz uma crítica ao Egito também, mas ela fala, poxa, os problemas são muito parecidos. A gente tinha que conseguir pensar de forma conjunta o que a gente consegue desenvolver, né? Como a gente pode sair dessa, digamos assim. Então, eu acho que ela era uma voz muito interessante para a gente pensar essas questões identitárias ao mesmo tempo, essas questões religiosas, mas olhar um pouco para essa hipocrisia de pensar que determinadas coisas só acontecem por causa do Islã ou por causa do mundo árabe, que é machista,
sem olhar para dentro e falar, poxa, olha só como a nossa sociedade ocidental é extremamente machista também. E aí a gente tem exemplos históricos maravilhosos, que eu sempre gosto de lembrar, tipo, Lord Cromer. Lord Cromer, ele foi encarregado da Inglaterra na época, né? No Egito. Ele virou uma figura lá, tipo um vice-governador. E lá ele falava sobre os direitos das mulheres egípcias, não, porque tirar o véu, estamos trazendo a liberdade, aquele famoso discurso salvacionista, estamos trazendo a liberdade, o progresso, a ciência, e é isso aí, a gente vai, a gente vai. Só que dentro da Inglaterra, ele era contra o direito das mulheres ao voto, ele era anti-sufragista. Ou seja, que incongruência é essa, gente? Como assim? Como que você vai para outro país, você instala lá uma administração colonial e fala, olha, eu estou aqui trazendo a liberdade, estou trazendo... Mas quando, na verdade, ele já veio imbuído de todo esse ideal que era totalmente machista, totalmente a sua época, e não conseguia perceber que ele estava sendo completamente contraditório. Não, na verdade, eu acho que ele percebia assim, mas ele era completamente contraditório. E é muito, seja assim, é até cômico a gente olhar, porque então ele falava, não, estamos aqui, liberdade, civilização, vai ser tudo melhor, as mulheres vão tirar o véu, vão ficar que nem as mulheres na Europa. Quando na Europa as mulheres quando trabalhavam, eram trabalhos totalmente extenuantes, né? O trabalho doméstico que nunca foi recompensado e dificilmente é em alguns casos, não tinham direito à educação praticamente, não conseguiam acessar posições de poder, não podiam votar. E ele achava que estava tudo bem, assim. Aquilo então, era a liberdade, né? Aquilo ali é uma liberdade, e lá no Egito era uma liberdade tipo aquela. Gente, isso é muito contraditório, né? Então, eu acho que faltava, e eu acho que ainda falta, assim, a gente conseguir mais vozes que tentem pensar nessa possibilidade de ponte mesmo, sabe? E às vezes parece até meio utópico, meio idealista, mas eu quero muito acreditar que a gente vai encontrar dos dois lados, assim. Eu acho que no mundo árabe a gente encontra várias pessoas, e em muitos casos são mulheres mesmo, que estão pensando e estão falando, gente, vamos pensar sobre direitos, vamos falar para o mundo o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui não acontece só com a gente. Então, a gente teve o Me Too no Oriente Médio, sabe? A gente teve, tipo, denúncias sobre assédio sexual em plena peregrinação. São coisas tão interessantes que a gente tem para discutir, colocar na pauta do dia e falar, olha, a gente não é tão diferente, vamos tentar pensar em construir alguma coisa, né? Tentando tirar essa questão dos estereótipos. A questão dos estereótipos é um fato que me incomoda muito, assim. Então, esses olhares já prontos, né? Então, a mulher muçulmana é isso, um homem muçulmano é isso, e o Oriente Médio é, tipo, aquela terra onde todo mundo briga. Gente, não é isso, sabe? Por muito tempo, ok, tiveram muitas guerras, tal, mas a gente não para pensar o envolvimento ocidental em tudo isso. Então, o que a gente já falou. Vou lá fazer uma guerra no Afeganistão para libertar as mulheres. Gente, E a gente não vive em nenhuma utopia. E também cabe lembrar que é curioso, eu sempre recomendo às pessoas, né, visualizar como de fato era o mundo islâmico, tanto foi a evolução no medieval, como foi a evolução no começo de século, e como elas foram influenciadas por grandes potências como França, Rússia, Estados Unidos, e que levaram, muitas vezes, os libertadores atuais apoiavam os grupos mais conservadores e opressores, né, por uma estratégia política. Flávia, infelizmente a gente tem um tempo reduzido. Eu agradeço muito, 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 muito a sua presença. Eu acho que a gente tem que fazer outro episódio para poder falar justamente do mundo islâmico, que é um mundo que todo mundo acha que conhece, mas existe ainda uma falta de conhecimento muito grande, de detalhes, de fato ter uma visão mais aproximada. Eu agradeço muito, também peço para o pessoal que gostou deixar seu like, compartilhar com os amigos, e te peço também, Flávia, suas últimas palavras e considerações, te deixando aí uma perguntinha. Mulher em relações internacionais, e o feminismo dentro de relações internacionais, que é uma escola que eu me lembro que a minha professora, que foi a sua professora, ela chegou e falou: a gente não tem tempo, e passou 3 autores e deixou. Eu falei: não, mas eu quero saber. Ela: não tem tempo. Você acha que a visão do que é essa perspectiva de mulher
ela de fato pode mudar a RI e de fato talvez possa ser essa ponte que a globalização está tão precisa, que a globalização ela não se entende. Nós temos a internet, nós temos amigos do Irã, na internet, mas eles não conseguem se entender e não conseguem visualizar que as problemáticas são as mesmas, só mudam os países e usam religiões, sistemas políticos como desculpa, quando, desculpa, eu sempre falo para o pessoal, o que que é ser desenvolvido? Estados Unidos é desenvolvido, você não pode pedir uma ambulância porque você não pode pagar? O que é desenvolvimento? Uma religião é mais desenvolvida que a outra, porque a mulher ganhando menos, 40% a menos do que o homem, ela está num país mais desenvolvido? O que é isso? O que você acha? E aí eu já te deixo com as suas últimas palavras e te agradeço imensamente. Nossa, sacanagem deixar essa pergunta para o fim. Não, mas eu acho que realmente, se a gente pensar o feminismo e pensar a questão das mulheres em relações internacionais, realmente a gente tem um gap muito grande aí, porque existem teorias, existem mulheres pensando isso, existem homens pensando nisso também, e poucas vezes a gente tem essas discussões feitas mesmo na formação, né, na nossa graduação, durante a formação enquanto internacionalista na faculdade. E acho que é porque as questões são complexas e às vezes, né, não tem tempo, tem várias questões aí que acabam sendo colocadas, mas assim, acho que a gente tem que se impor esse desafio de pegar essas teorias, de pegar tudo isso e falar, não, vamos encarar de frente, porque eu acho que é aí que estão as chaves de leitura do que a gente precisa. Eu realmente acho isso, sabe? A gente estuda construtivismo do Endt, por exemplo, poxa, é uma chave de leitura super interessante para a gente entrar nesse mundo. Por que a gente não entra e não busca olhar para outras mulheres que estão produzindo outras questões? A gente, às vezes, discute a Tickner, por exemplo, mas não passa muito mais disso. Eu acho que, realmente, a gente olhar para a produção das mulheres e olhar para a atuação delas nas relações internacionais vai muito além só do feminismo, mas vai além e vai para, por exemplo, pensar outras formas de segurança, o que a gente pensa como segurança, né? A segurança internacional não tem uma dimensão que vai olhar diretamente para as mulheres, né? A gente acaba olhando em desastres, em guerras, não se pensa no que vai acontecer num estado, por exemplo, num pós-conflito, sabe? Isso é uma coisa que eu fico pensando muito. Então, eu realmente acho que encarar essas teorias, encarar essa discussão de frente, pode sim ser uma forma muito legal da gente conseguir construir essas pontes. E construindo essas pontes, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para fazer discussões como essa, tanto na faculdade, em outros espaços, mas a gente vai estar mais preparado para discutir e também despido já desses estereótipos que a gente costuma ver, né? Então, eu realmente acho que isso seria um caminho interessante, assim, de encontrar pontes através dessas teorias. E Perfeito. como considerações finais, eu quero dizer que eu adorei estar aqui, muito, voltando para casa, né? E espero outros momentos para a gente conversar mais. Foi ótimo. Não, sem dúvida, você sempre é bem-vinda. E, gente, ela deixou de última, assim, a cereja do bolo. A gente tem que lembrar, o conflito ele é levado pelos homens, mas a que sofre é a que fica. Eu atualmente estou na Espanha e nós temos diversas famílias de refugiados da Ucrânia, que são as mulheres com os filhos. Elas não têm notícias do marido, elas não sabem o que que aconteceu, né. E muitas vezes quando acontece uma guerra, quem tem que reconstruir é as mulheres, porque a maioria da população masculina morre no conflito, né. Então, talvez a gente tiver a visão da vítima, de quem de fato é a vítima do conflito, que pouco teve a ver, né, a gente possa construir um mundo melhor. Flávia, muito obrigado, tá bom? Eu espero te ver novamente para a gente falar do mundo islâmico, tá? Com A casa certeza. é sempre sua. Obrigado, obrigado pessoal, até mais.